Eu tinha que ver na televisão, né? Não vai ter como. Amém, glória a Deus. Manda o link pra minha mãe, por favor. Pega o outro tablet pra mamãe acompanhar, filho. Bom, então nós já estamos no ar. Já tem 4 pessoas, já pode começar, meu irmão. Já tem... Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com os irmãos? Tendo em vista que os nossos ensaios foram transferidos, né? A gente ia ter ensaio e os nossos ensaios são marcados para segunda-feira. Aí as irmãs resolveram fazer uma mudança e por enquanto acharam prudente deixar os ensaios do jeito que estavam acontecendo, né? Então nós vamos voltar, pelo menos hoje, por enquanto, né? Com o culto no lar. Hoje nós vamos fazer o culto. Nós estamos hoje um pouco de improviso, porque os meninos hoje não puderam estar com a gente. David tem compromisso, Fábio tem compromisso. E aí hoje nós estamos juntos aqui. Aí, irmãos, eu vou ter que tocar, não tem jeito. Mas nós vamos estar juntos louvando, exaltando o nome do Senhor, pedindo ao Senhor que nos abençoe. Né? Nós estamos felizes por estar mais uma vez recebendo os irmãos na nossa casa. E poder mais uma vez louvar ao Senhor, porque o Senhor tem nos dado vida, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem cuidado de nós, né? Então nós podemos exaltar o Senhor, nós não temos palavras, tudo que nós fizemos ainda está pouco para exaltar o nome desse Deus. Nós vamos iniciar com uma oração, amém? Nós pedimos aos irmãos que também cultuem ao Senhor conosco, adorem ao Senhor conosco, amém? Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, oh meu Deus, pelo privilégio que nós temos de te ter como Senhor, de te ter como nosso Salvador. Senhor, mais uma vez nós estamos apresentando a Ti um culto. Senhor, em gratidão por tudo que Tu és, por tudo que Tu fazes. Oh Senhor, nós não temos palavras para Te agradecer. Nós só temos que dizer que Te amamos, que queremos Te adorar com tudo que nós somos. Apesar das nossas falhas, fraquezas, imperfeições, nós precisamos do Senhor. Pai, nós pedimos a Ti, toma o primeiro lugar, fala conosco, abençoa cada irmão que está com a gente, vai entrando nos nossos lares com o Teu Espírito Santo, com a Tua presença, colocando tudo aquilo nos devidos lugares, Senhor, tudo aquilo que está fora, tudo aquilo que tem trazido perturbação, vai arrancando, vai trazendo paz, vai trazendo a Tua graça, a Tua presença. Trabalha, Senhor Jesus, na vida de cada pessoa que está sendo alcançada, Pai, por este culto, que através deste culto, Senhor, haja cura, haja salvação, haja libertação, que o Teu nome seja glorificado e engrandecido, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Vamos louvar o Senhor? Nós vamos louvar primeiro com o hino de número 156, que diz: o bom pastor buscou-me. Aí hoje, você fica de olho na harpa, porque a gente pode errar, né? Se a gente errar alguma coisa aqui, porque eu tô de olho no violão e na harpa. Tudo ao mesmo tempo, né, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá, vamos exaltar o nome do Senhor. Aleluias. 156. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me, caído, triste vi. As chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a
Aleluia! Glória a Deus. Hoje realmente vocês estão na nossa casa. No nosso culto, como é feito mesmo. Rutinha, que bom te ver, irmã Rutinha. Glória a Deus. 69? Agora nós vamos para o 169, irmãos. Longe do Senhor andava, né? Isso, longe do Senhor andava. E nós estamos exaltando o nome do Senhor, porque o Senhor está nos dando o privilégio de podermos exaltar o nome dEle. Quando nós estávamos tão longe, o Senhor nos amou, né? Então que o Senhor continue com a mão dele estendida sobre nós e que nós nunca venhamos a esquecer desse grande amor que o Senhor tem por nós. Glória a Deus. Nós vamos cantar aí, longe do Senhor andava, né? Entendeu? Longe do Senhor andava, no caminho de horror, pois Jesus não perguntava nem queria seu amor. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Hoje isso não pensava, nem a minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Glória a Deus. A gente não pode ver quem tá aí, né? Porque a gente tem que ficar olhando letra, tem que ficar olhando aqui nota e tudo mais. Faz tempo que a pastora não toca, né? Tá enferrujada. Glória a Deus. Mas nós estamos agradecidos ao Senhor, irmãos, por estar com vocês.
nós estamos pedindo oração por alguns dos nossos irmãos, né? E pedindo ao Senhor que venha conceder graça para os nossos irmãos, por aqueles que estão enlutados, por aqueles que ainda estão com parentes internados, por aqueles que estão passando pela enfermidade, né? Ontem eu estive conversando com a irmã Marialda, ela, o irmão Franklin, toda a sua família, né? Pedindo as nossas orações, que o Senhor vá de encontro aos nossos irmãos, ainda a família da irmã Rutinha, a família da irmã Pedrolina, a família da irmã Ide, que o Senhor cuide de cada um dos nossos irmãos, né? Esses são alguns dos que eu lembro, porque são tantos os nossos irmãos. Nós vamos estar agora fazendo mais uma oração, para o nosso pastor nos trazer uma palavra, né? 32. Sim, é 32? Vamos estar fazendo esta oração. Senhor, nós já Pai te querido, louvamos, nós já adoramos ao teu mais uma nome vez estamos e nós em tua não conseguimos entender porque o Senhor nos ama, apesar das nossas fraquezas e toda adversidades honra, toda glória, todo e louvor. imperfeições. Como um Seja Deus dado tão ao teu grande nome. pode nos amar, a gente não consegue explicar, mas nós podemos sentir o nome teu de amor, Jesus. o teu cuidado, Derrama mesmo tua no meio das graça, nossas aflições, Senhor, nós sentimos a unção, tua mão pelo sobre as Espírito nossas Santo, vidas, nos tua consolando, presença nos sobre guardando, as nos nossas livrando. vidas. Senhor, nos sustentando, Em nós nome apresentamos de a Jesus. Ti os nossos irmãos. Nós pedimos ao Senhor que vá de encontro aos nossos irmãos, trazendo vitória para eles. Senhor, nós apresentamos a Deus Ti agora a vida do poderoso, nosso Pai. pastor, pedindo ao Senhor, Nos use o enche Teu de filho. graça, de favor. Fala aos nossos corações, Senhor. Vem Nós sobre pedimos nós. a Ti, Senhor, que cada Com teu pessoa amor, com tua receba a Tua palavra palavra, de Senhor. vitória, Em com nome tua de palavra de Jesus, nós graça. pedimos a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nós vamos estar lendo Salmo de número 32. Se você está aí com a sua Bíblia, Salmo de número 32. Vamos ler todo? A felicidade do homem perdoado. Você é feliz por ter sido perdoado? O texto diz: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calhei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão, diz ti. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não me cobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós, os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Amém. Amém. Então vamos iniciar a nossa palavra no Salmo de número 32. Existem vários salmos que também iniciam da mesma forma, né? Nós temos o Salmo de número 1, que começa exatamente com essa mesma frase, né? Dizendo, bem-aventurado ou feliz, né? É aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, bem-aventurado é aquele que se afasta desse tipo de companhia. O Salmo 128 também começa dessa mesma forma, dizendo assim, bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos.
Salmo 32, iniciando da mesma forma, com a palavra que é feliz aquele cuja transgressão é perdoada. Então que a gente possa continuar na presença do Senhor e entender a importância de buscar o seu perdão. Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso hoje. Então, bem-aventurado é aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o homem não imputa maldade. O Senhor, não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Nós temos aí versículo 3 e 4 trazendo algumas consequências, Então, esses dois primeiros versículos falam da felicidade de alguém que é perdoado. A minha esposa já iniciou, Você é feliz porque você foi perdoado. Você tem essa felicidade, você tem esse entendimento que sem o perdão de Deus nós não tínhamos graça, nós não teríamos a santificação, nós não teríamos possibilidade alguma de alcançar a salvação. A salvação só pode ser encontrada quando a pessoa é perdoada. Então que nós possamos ter esse sentimento de sentir esse perdão, de clamar a Deus por essa palavra, por essa felicidade, de entender essa felicidade. A felicidade não apenas em não seguir o conselho do ímpio, como está no Salmo 1, mas por sentir, por pedir perdão e ser ouvido por Deus falar aos nossos corações e trazer essa graça. Como é bom sentir perdoado. Há um peso que é tirado da nossa alma. Que você possa entender que todos os seus pecados podem ser perdoados. Se você confessar com seus lábios, se você crer, você vai alcançar a salvação. Se você abrir o seu coração para Deus, Deus é poderoso para se achegar sobre a sua vida. Por que é bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada? Porque ninguém vai a Deus se não for perdoado. Nós precisamos desse perdão para entrar nas mansões celestiais. Então nós devemos... Pedir perdão para o crente não é algo que ele tem que acostumar a fazer, não é isso. Mas tem que fazer parte da oração de todo fiel. É pedir perdão. Quem sabe você pecou hoje. Quem sabe por pensamento, quem sabe por intenção, quem sabe por palavras, ou por ação mesmo, Então que a gente possa entender que é por meio deste uso desta misericórdia de Deus. Só Deus pode perdoar pecados. Quando Jesus estava na terra, Jesus estava ali numa casa e que era muito difícil chegar perto de Jesus. Então 4 amigos estavam com um paralítico e eles viram que apenas o telhado seria a forma deles entrarem naquela casa. Subiram com dificuldade, destelharam a casa e desceram o paralítico na presença do Senhor Jesus. Jesus virou para aquele homem e disse assim: perdoados estão os teus pecados. Houve murmúrio, houve um rebuliço ali naquele local, porque homem nenhum pode perdoar pecados. Mas o Filho de Deus, o Senhor Jesus, o Deus conosco, o Emanuel, ele podia e pode perdoar pecados. Então, ele diz para que vocês saibam que o Filho do Homem, o Messias, aquele que havia de vir, aquele que cumpre todas as profecias, pode e tem poder para perdoar pecados. O que é mais fácil? Mandar este levantar ou dizer que os seus pecados estão perdoados? Então eu digo, levanta e anda, e houve milagre, houve
perdão e houve salvação naquele dia, naquela hora. Louvado seja o nome do Senhor. Então, bem-aventurados, porque se nós somos perdoados, a salvação está certa. Só há salvação para o homem e a mulher que recebe o perdão de Deus. E aqui diz, cujo pecado é coberto. Na verdade, quando o homem cobre o seu pecado, o homem está escondendo de Deus o seu pecado. E nisso não há louvor, e nisso não há bênção. Mas como é precioso, como é maravilhoso o nosso pecado ser coberto por Deus. Então, no passado, o sangue do animal, ele não perdoava o pecado, apenas cobria. Era uma sombra esperando a morte do Messias, a morte do Senhor Jesus, do Cordeiro de Deus, para que houvesse perdão de pecados. Então, quando é coberto o pecado, é como se Deus estivesse falando, eu aceito o sacrifício. Eu aceito o sacrifício da sua mão e o sangue derramado pela mão do sacerdote. Cumpriu-se o requisito. Então eu vou esquecer, guardar isso aí para a hora certa, que é a hora do verdadeiro sangue purificador, que é o sangue de Jesus. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Então nós temos em nós mesmos, na nossa natureza, e quando praticamos o pecado, vem a culpa do pecado. Mas aqui o Senhor está dizendo, bem-aventurado o homem em que Deus não vai imputar essa culpa, essa maldade, em cujo esse espírito não há engano. E o versículo 3 e 4 vai trabalhar um pouquinho essa questão da reação quanto ao pecado, comportamento diante do pecado. Aqueles que pecam e fingem que não estão fazendo nada. Aqueles que pecam e querem fazer com que o outro que não pecou é que tem que pedir perdão. É uma posição totalmente contrária àqueles que precisam, desejam e vão alcançar o perdão. É necessário ter um comportamento para receber o perdão de Deus. Esse aqui é aquele de negação. Ele fala, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelos meus bramidos em todo dia. Então, há silêncio. Ele não conta, ele não confessa, ele se cala. Ele finge que está tudo bem, ele segue a vida dele, mesmo em pecado. Eu conheço e já tive o conhecimento de algumas pessoas que vivem muitos anos em pecado, que vão confessar esse pecado somente 10 anos, 20 anos, 30 anos depois. E às vezes são homens de Deus que estão em cima do púlpito, mas com o pecado guardado em silêncio. E a palavra do Senhor está dizendo, enquanto eu ficar calado, enquanto eu ficar em silêncio, enquanto eu não confessar, enquanto eu não abrir o meu coração, eu vou estar no estado deste homem, com os meus ossos envelhecidos. Envelheceu-se os meus ossos. Isso aqui quer dizer vida, quer dizer vitalidade, quer dizer saúde. A minha saúde se foi, porque essa questão dos ossos secar é como se ele estivesse perdendo esse tutano, a medula óssea no meio aí, Nós temos até um câncer que dá na medula óssea, leucemia, É um problema no sangue. Então aqui ele está dizendo, os meus ossos se envelheceram enquanto eu não abri a minha boca, enquanto eu me calei. Alguns se calam, outros bramam como animal. Aqui está falando do meu bramido de dia, como se de noite ele ficasse quieto, mas durante o dia espraguejasse, gritasse, como se fosse resolver o seu problema. E o meu problema e o seu problema, quanto ao pecado, só existe uma solução.
é confessar. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Houve uma mulher que Jesus perdoou seus pecados, aquela mulher adúltera, em que as pessoas queriam que Jesus apedrejasse ela, e naquele momento que todos se retiraram, Jesus vira para ela e diz para ela, ó, você está perdoada, eu não vou te condenar. Vai e não peques mais. É essa a palavra que Jesus continua dizendo. Nós precisamos confessar o pecado. E depois disso, nós vamos alcançar a graça do nosso Deus. Vamos alcançar a maneira de ser firme e constante na casa do Senhor. Não vai haver barulho, bramido, não vai haver tempestade que vai te arrancar dos pés do Senhor Jesus. Você vai alcançar essa vida e essa graça na presença do Senhor. Né? Então, quando eu me calo, quando a minha reação é o silêncio, ou espraguejar, ou esse rugido, como um animal que não tem intelecto, que não tem razão, quando a gente é irracional, a gente alcança o que está no versículo 4. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Então o homem, ele tem que perceber o que está errado. Será que são as outras pessoas? Será que é o inimigo? Ou será que sou eu? Ou será que é o meu pecado, a causa da minha derrota, a causa da derrota da minha família? Será que não é o meu pecado que está trazendo dor, que está trazendo desgraça? Uma palavra muito forte, mas tirando a graça de Deus de dentro do meu lar, pode ser o meu pecado. Então, enquanto eu não confessar, enquanto eu ficar calado, eu vou ter o versículo 4 acontecendo na minha vida. A mão do Senhor contra mim. Aqueles que não se importam em pecar. Existe esse grupo de pessoas. São os ímpios. São aqueles que não herdarão a vida eterna. São aqueles que estão no caminho largo. Essas pessoas não se preocupam. Às vezes, quando nós pecamos, o nosso pecado nos causa tristeza. O nosso pecado nos causa vergonha. É verdade. Mas a gente tem que ter coragem de chegar diante de Deus e falar: Pai, eu pequei contra ti e contra os céus. Deus. Perdoa os meus pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Ele é Deus poderoso para nos abençoar. Versículo 5, né? Ele fala sobre essa questão do perdão alcançado. Agora ele muda de atitude. Agora ele não se cala. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade eu não encobri. Ele diz como o próprio filho pródigo, né? Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e vou dizer para ele: Pai, pequei contra ti e contra os céus. É algo realmente difícil, né? Ele está aqui passando esse momento, e quem está fazendo isso aqui é Davi. Davi é que está falando com Deus. Davi estava em pecado. E quando Davi não confessava, quando Davi estava fingindo que estava tudo bem, né? Tem até Natan que vai chegar diante dele e falar com ele: ó, conheço um homem que tinha uma só ovelha, tinha outro que tinha várias ovelhas. E aquele homem, tá normal, né? Aquele homem, ele dizia assim: o que eu vou fazer? Eu tenho uma ovelha. Chegou visita, diz a palavra que aquele que tinha várias ovelhas pegou aquela única ovelha dele e mandou matar para servir para o seu amigo no banquete. Então, Davi se indignou, ficou nervoso.
Quem é esse homem? Esse homem é digno de morte. E Natan diz, é você que tinha tantas mulheres, podia pegar qualquer uma mulher, porque você era rei. Você é o rei. E você vai pegar a esposa de um soldado, a esposa de Urias. Você está em pecado. E Davi chora, Davi se arrepende, Davi é pego nesse momento e a misericórdia de Deus o alcança. Porque ele confessa, ele entende que ele é pecador, entende que ele está sofrendo, entende que ele está com dificuldade, entende que ele está precisando realmente do perdão de Deus na sua vida. Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Como é bom alcançar esse perdão de Deus, alcançar essa libertação do nosso Senhor. Há dois propósitos, né? A primeira, dessa confissão, né? Desse perdão, é quando ele enuncia essa confissão, quando ele abre o coração e diz, eu vou confessar. Porque existe um momento que a gente pensa, né? Eu preciso me reconciliar, eu preciso voltar para a casa do Senhor. E existe um momento que a gente pratica. Tem um momento da ação, tem um momento do propósito, colocar em prática as nossas palavras. Porque no início ele disse, confessei-te o meu pecado. Né? E ele diz lá na frente, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Então a gente planeja na nossa mente. Da mesma forma que a gente planeja às vezes o pecado, às vezes a gente fica com vergonha, às vezes a gente fica triste com a nossa falha, com o nosso pecado, e a gente fica tentando elaborar uma forma menos prejudicial para chegar diante de Deus. Mas Deus Ele não leva em conta, irmão, quando você confessa, quando você abre o seu coração, quando você se apresenta diante dele, Ele quer a sua sinceridade. Ele quer ouvir a sua confissão das suas fraquezas, porque só Ele é perfeito. Eu e você não somos perfeitos. Nós precisamos deste perdão. Precisamos constantemente pedir a Deus, Deus, perdoa os meus pecados. Davi não virou um craque em pedir perdão, mas ele não perdia a oportunidade. Quando ele errava, ele confessava o seu pecado. Chegou um dia e tem um salmo que Davi diz assim, Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas transgressões, perdoa, Senhor, até os pecados que eu não me lembro mais, Senhor. É assim que eu e você devemos orar. Às vezes nós não nos lembramos mais de tantas coisas erradas que fizemos, mas Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Então, Davi, ele sentiu esse perdão. Ele sentiu que Deus é poderoso para perdoá-lo. Versículo 6, ele continua, né? Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Em outra versão diz, todo aquele que é fiel vai orar a ti. Há tempo de poder achar. Até o transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Então todo fiel suplique a Deus, porque Deus vai te ouvir. Porque Deus vai te perdoar. Há tempo. Qual é o tempo? Antes da nossa morte. Durante nossa vida. Há tempo de reconciliação. Após a morte, não há mais solução. O que nós fizermos aqui em vida vai redundar na vida eterna. Vai ser espelhado para a vida eterna. Vai ter o seu fruto na vida eterna. Então que nós possamos ter essa graça de Deus. Né? Então, ele confessa o seu pecado. E ele diz, Senhor, tu me perdoaste
Oh, Deus maravilhoso, quando eu confessei, né, o Senhor é aquele que me perdoou. Ele está dizendo, todo aquele que é santo, todo aquele que é fiel. Aí você fala assim, então o fiel e o santo não peca. Enquanto nós estivermos neste corpo, o pecado fará parte das nossas vidas. Nem que seja em tentação, nem que seja na rejeição. Nós temos que rejeitar a cada dia o pecado. Nós temos que pedir graças a Deus para poder evitar esse pecado. Pedir graça do Senhor para poder fugir do pecado. Versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegria, cantos de livramento. Amém? Então, Ele é o Deus poderoso, que ouve a oração daquele que está procurando ser fiel. Essa questão de santidade aqui, não é a santidade pessoal do homem, mas é a santidade que próprio Deus dá a mim e a você, quando nós confessamos as nossas angústias e os nossos pecados. Então, que você possa usar essa ferramenta para tirar de você as algemas. Quando o homem peca, ele se coloca em sujeição ao diabo. Ele abre portas de legalidade para o mal trabalhar na sua vida. Mas quando você confessa, as algemas são quebradas, os cárceres são rompidos, e a libertação, louvado seja o nome do Senhor. Verdadeiramente, o nosso Deus, o Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dificuldades. Então que você possa entender que Deus inclina os seus ouvidos para ouvir a confissão do fiel. Deus entende quando o fiel cai, quando o fiel fracassa. Não é a vontade de Deus. Não pensa você que é a vontade de Deus que eu e você venhamos viver em pecado, ou viver não, que a gente caia em pecado. Não, não é a vontade de Deus, tanto que pecar é errar o alvo. Isso aí é muitas vezes a minha escolha, a sua escolha, que nos leva ao pecado. Mas todas as vezes que você confessar, que você abandonar, que você falar com seu Pai, Ele se inclina e ouve e perdoa as nossas tristezas, os nossos pecados. Versículos 8 e 9. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. Então aqui nós temos alguém trazendo a instrução, pode ser o próprio salmista, o interlocutor do salmo, que está falando, eu vou ensinar para você. Ele viveu, ele aprendeu que é bom ser perdoado, que é maravilhoso ter comunhão com Deus. E aí ele está ensinando para aqueles que estão ouvindo os salmos, né? Trazendo instrução, trazendo ensinamento, para a gente não ser como o cavalo, que só aprende no chicote, que só é guiado através de um freio na boca, a mula, só através de um cabresto, que ela vai obedecer. Então o salmista está dizendo, não seja como os animais irracionais. Seja inteligente, use a confissão e você será livre, você será perdoado, você terá essa graça de Deus na sua vida. Versículo 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Esses dias a gente estava falando sobre a misericórdia, né? A misericórdia do Senhor são as causas
de eu e você não ser consumidos. O nosso pecado quer nos destruir, mas o Senhor é poderoso para nos perdoar. O Senhor, com a sua misericórdia, faz um favor e derrama sobre nós a sua graça. Só Ele, irmão, é capaz de trazer vida para eu e você. Que possamos espelhar nele. Que possamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que nós possamos entender que Ele é poderoso. O ímpio tem muitas dores. Então eu te convido a não ser ímpio, mas a ser aquele que é fiel. Aquele que confia no Senhor. Porque você vai ter a misericórdia. A misericórdia do Senhor vai te cercar. É a misericórdia de Deus que santifica você. Porque pela misericórdia que Ele nos perdoa. É a misericórdia dEle que Ele deixa de trazer o castigo sobre nós. A vontade seria castigar. Mas quando a gente fala, Pai, me perdoa. Como um filho que implora, né, o perdão do Pai. O Pai nos olha, nos abraça e nos afaga, dizendo, eu te perdoo, meu filho. Como meu sogro estava pregando ontem, né? Não importa o que você fez, não importa o que você estava fazendo. Quero nem saber, o importante é que você está aqui agora. Nessa atitude de pedir perdão, nessa atitude de voltar para a casa do Senhor, nessa atitude de voltar-se para Deus. E Deus está sempre pronto a correr ao nosso encontro e trazer o seu perdão, trazer as suas misericórdias. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós, ó justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Então agora é momento de gratidão, né? Convidando você a se alegrar. Você já foi perdoado? Meu Deus. Muitas vezes nós somos perdoados porque nós confessamos e abandonamos o pecado. Mas às vezes eu e você cometemos pecados que a gente sente nojo, a gente sente vergonha, a gente não gostaria que ninguém soubesse. E às vezes, de vez em quando, parece que vem o pecado na nossa mente. Mesmo depois de ter confessado, mesmo depois de ter ido conversar com o seu pastor, mesmo depois de ter feito aquela oração que a gente se compadece, a gente sente, a gente dá vontade de chorar na presença de Deus, a gente chora muitas vezes na presença de Deus, a gente entende que fomos perdoados, mas de vez em quando fica a lembrança, fica a lembrança, fica a lembrança. O salmista está dizendo, esqueça o pecado, se alegre, glorifique a Deus, que você possa glorificar ao Senhor, que você possa realmente entender, se alegrar, se regozijar na presença de Deus. Você que é santo, você que é justo, você que procura andar no caminho do Senhor. Essa palavra é para você, que luta contra o pecado, que luta nesses dias contra todos os pensamentos, com todas as adversidades, para ser fiel. Deus olha a sua intenção, Deus vê as suas dificuldades, e Deus vai te dar graça e força para você vencer. Você será um vencedor, louvado seja o nome do Senhor. Você vai entender e vai agradecer, glorificar o Senhor. Cante, vós que sois retos de coração. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, agora, vamos trocar o câmera agora. Ai, Jesus, graças a Deus, o pastor tá pregando e eu tô ali pensando um pedacinho só, um pedacinho. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti. Glória a Deus, aleluias. Quebranta meu coração. E aí? Nós precisamos do Senhor? Distante do Senhor não dá para viver. Não vale a pena existir sem o Senhor. Se nós estamos com o Senhor e achamos que está difícil, imagine quem está sem o Senhor. Então nós precisamos, a despeito do que você fez, que você possa entender que esse perdão te alcança.
Nós vamos estar orando para encerrar, dizendo para os irmãos que nós agradecemos a presença dos irmãos, pedimos perdão pelos erros aí, pelas dificuldades, né, apresentadas, mas que Deus abençoe. Amanhã é terça-feira, nós temos o nosso culto da vitória, já estamos em culto presencial, você pode ir à igreja cumprindo os protocolos, tudo direitinho, né? Então, terça-feira nós temos esse trabalho, na quinta-feira nós temos culto de ensino, na sexta-feira inicia um seminário da Escola Dominical. Irmãos, vocês não podem perder. Pense uma bênção que é o livro do pastor Tiago. Eu já li o livro, o pastor Tiago já deu um pedacinho dessa ministração para nós numa reunião de obreiros que teve na igreja sede. Então você não pode perder, irmão. Quanto mais conhecimento, mais nós entendemos a palavra de Deus, mais nós nos achegamos. Nós precisamos ter um coração ensinável, né? A gente nunca pode pensar, já sei tudo. Aproveita, vai para o seminário, aprende, amém, convida mais alguém, leva um bloquinho, anota, depois confere, vê essa palavra de novo. O seminário é sexta, sábado e domingo. Domingo pela manhã tem escola dominical normal e à noite nós temos o encerramento do nosso seminário com o pastor César, né? Então que Deus possa abençoar os irmãos. Amanhã é quarta-feira, não vi o irmão Denis colocar se tem algum culto, Redilar, com certeza vai ter. Daí, se não aparecer ali até a gente finalizar, a gente depois coloca nas nossas plataformas, né, para os irmãos aí, o endereço de onde vai ser, né? Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Eu vou deixar o pastor, né, concluir. Nossa, pode concluir que eu vou para trás da câmera. Então tá bom. Então vamos orar, irmãos, vamos? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos por esses momentos que nós passamos. Ó Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é Pai que nos corrige, que nos ama e que nos perdoa, apesar das nossas fraquezas e imperfeições. Papai, eu quero fazer essa oração como Davi. Me perdoa dos erros que eu cometi e daqueles que eu nem sei que cometi, ou que eu não me lembro, que eu não me recordo, ou que eu acho que eu não cometi. Senhor, por favor, alcança cada um dos irmãos. Aqueles que têm pecado e que estão reconhecendo o erro, aqueles que estão arrependidos, aqueles que estão nos seus lares com as suas consciências sendo trabalhadas pelo Teu Espírito Santo, aqueles que ouviram a Tua palavra e que entenderam e que deram a abertura porque o Senhor estava à porta batendo. Aqueles que abriram a porta, entra, Senhor, faz limpeza, faz morada, perdoa os pecados, que eles sintam a Tua alegria, que eles venham a se regozijar em Ti, sabendo que o Senhor é um Pai de amor, um Pai que corrige os filhos que amam, um Pai que não nos deixa, que não nos abandona, mas um Pai que nos ajuda a sermos melhores. Senhor, se não for a Tua mão sobre nós, se não for o Teu Espírito Santo nos guiando, nos dirigindo, nós nada somos. Papai, nós precisamos de Ti. Nós pedimos ao Senhor que abençoe cada lar representado. Senhor, por favor, nos ajuda, Senhor. Sê conosco, sê com a Tua igreja. Nós entendemos que tudo que nós precisamos vem do Senhor. Todas as nossas fontes, todas as nossas saídas, todo o nosso socorro, todo o nosso conhecimento, todo o nosso arrependimento vem do Senhor. É o Senhor que nos ajuda. Deus, nós pedimos ao Senhor, continua com a Tua mão estendida sobre nós. Dá saúde ao Teu povo, prospera o Teu povo, guarda a entrada e a saída daqueles que precisam sair. Vai cuidando, vai restabelecendo, vai restaurando, abrindo portas, provendo, Senhor, o necessário para os Teus filhos. Pai, nós pedimos a Tua bênção sobre as programações que virão, Senhor. Sobre o Redilar, sobre o culto da vitória, sobre o seminário, sobre a Tua igreja, o Teu povo na terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Nosso pastor vai dar a bênção. Eu quero bênção, pastor. Tem que pastor. fechar aqui, meu bem. Você que vai dar a bênção hoje. Eu que vou dar a bênção. Então vamos dar a bênção. Glória a Deus. Vamos dar a bênção, amém?
Amém. As irmãs estão pedindo mais algumas orações. Irmã Ana, irmã Aninha, nós vamos estar orando também pela irmã Aninha, né? Por todos os irmãos que estão pedindo ainda oração, né? Mas nós vamos estar orando depois. Vamos para a nossa bênção para encerrarmos, amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja com todo o seu povo na terra, não só agora, não só hoje, mas para todo o sempre. Amém.